Você acredita em anjos da guarda? Bom, pelo menos, se você consegue exergar toda a maldade existente no mundo, é provável que você pense que somos protegidos por um ser angelical. Ou talvez, pela mesma razão, você acredite que não. Mas tudo bem, não estou aqui para questionar a fé de ninguém. Inclusive, você pode deixar aqui nos comentários suas razões para acreditar ou descreditar. Tudo com seu devido respeito. Combinado? De toda forma, o filme de hoje nos reserva uma lição perfeita de bondade e senso de justiça. E eu não estou falando de espiritualidade. Nosso protetor de hoje é feito de carne e osso. Mas vamos para o filme que eu te conto tudo. A cena começa em um trem a 400 quilômetros de Istambul. Em um dos assentos, um homem, aparentemente muçulmano, com barba longa e aquela touquinha peculiar, parece entretido lendo um livro. Mas nem tudo é o que parece. Ele só está disfarçado. E embora pareça ler seu livro, sua atenção está em outro lugar. Bem ali perto, um casal viaja com a filha pequena. Assim que o homem dessa família se levanta, o muçulmano vai atrás. Sabe quem é esse muçulmano? Ele, Robert McCall. O homem vai até o vagão da cozinha e Robert fica frente a frente com ele, mas sem estragar o disfarce. Os dois começam a conversar sobre a viagem, tentando quebrar a monotonia da viagem silenciosa. Mas, de repente, quando o homem questiona o motivo da viagem de suposto muçulmano, McCall, com um olhar misterioso, revela que está procurando por um homem turco que se casou com uma mulher americana, teve uma filha com ela e depois abortou e forçou a filha a voltar para a Turquia. Com isso, o homem percebe que McCall está falando justamente dele e tenta sair de fininho. Ao sair do vagão, ele dá um cutucão em um dos homens que estão ali perto. Esses homens são seus capangas e acabaram de receber um sinal para lidar com Robert. Mal sabem eles que estão prestes a se envolver em uma briga com um cara praticamente invencível. Robert neutraliza rapidamente os dois, fazendo eles lamberem o chão do trem. Depois de derrotar os capangas, Robert volta calmamente para o homem turco e, enquanto reitra seus acessórios do disfarce, manda ele escolher entre suportar o nível usual de dor ou sofrer algo muito mais angustiante. Agora estamos nas ruas movimentadas de uma cidade grande. Robert agora finge ser motorista de aplicativo e está dirigindo um elegante carro preto. Ele estaciona em frente a um prédio para buscar Sam, um idoso envolvido em um caso complexo para encontrar sua irmã perdida há muito tempo. Como motorista, Robert frequentemente se envolve em conversas com seus passageiros, observando alguns enquanto conversa com outros. Assim ele vai conhecendo cada vez mais da história de cada um. Talvez isso dê a ele inspiração para prosseguir fazendo justiça. Grace, a mãe da garota que Robert resgatou no trem, entra no escritório de seu advogado. Lá, ela é recebida com a visão que ela tanto desejava. Sua filha segura e ilesa. Mãe e filha se abraçam, sobrecarregadas de alívio e lágrimas. Tudo isso foi possível graças à intervenção de Robert e Grace, expressa uma gratidão imensurável pelo que Robert fez por ela. No entanto, Robert permanece na estrada, discreto e silenciosamente observador, pronto para o próximo passageiro e a próxima missão que a vida possa lhe apresentar. Enquanto isso, em uma casa em Bruxelas, na Bélgica, um homem chamado Calbert entra em sua casa tirando seu casaco. Parece ser uma rotina comum se não fosse por um pequeno detalhe. Sua esposa está sentada na sala de jantar com o rosto marcado por hematomas. Ela está muito ferida e chorando. Sem entender muito o que estava acontecendo, alguns homens armados e com luvas aparecem. Antes que Calbert possa compreender a situação, um homem atira friamente em sua esposa diante de seus olhos. Em seguida, os homens manipulam a cena do crime, forçando Calbert a segurar o cano contra a própria cabeça e disparar contra si mesmo. De volta para Robert, ele continua seu trabalho como motorista de aplicativo. Ele aceita uma corrida e vai de encontro a um homem que ajuda uma mulher visivelmente aflita a entrar no carro. Ele ordena que Robert a leve com segurança para casa. Robert permanece em silêncio, somente observando cada detalhe antes de agir. E agiu. Mais tarde,
esse mesmo homem recebe a terrível visita de Robert. Ao atender a porta, ele é informado de que o cartão de crédito foi negado. O homem convida Robert para dentro. Já no interior do apartamento, Robert percebe que o homem está acompanhado de alguns amigos que se divertem bebendo, jogando baralho e fazendo uso de substâncias ilegais. Quando o homem se aproxima com um cartão de crédito Black, daqueles que não existem limites para gastar, Robert esboça admiração. O homem pede para que ele faça a cobrança na maquininha e que retire uma boa gorjeta. Robert, enquanto procede com a transação, questiona o porquê do homem não ter perguntado se aquela mulher chegou bem em casa. Pressionado, ele pergunta e recebe a resposta de que Robert levou ela ao hospital e foram descobertas várias lesões nela. Com a voz calma e fria, ele ordena que o homem entregue fotos, vídeos e gravações das câmeras de segurança para ele. O homem sai, mas, ao invés de providenciar o que Robert exigiu, ele tranca a porta para que o suposto motorista petulante não escape. É claro que Robert já estava esperando por isso. Então, ele ajusta 30 segundos no cronômetro do relógio em seu pulso. Esse foi o tempo exato que Robert precisou para o rosto do homem usando o cartão de crédito e neutralizar todos os outros, quebrando os braços e torcendo o pescoço deles. Ele para o cronômetro quando falta apenas um dos homens. Ao se aproximar, ele pega o telefone do cara, confere se ele é canhoto ou destro, quebra os dedos da mão dele e ameaça para que ele ligue para a polícia e confesse tudo o que fizeram com aquela mulher. Quando Robert volta para casa, ele fica feliz ao encontrar sua velha amiga Susan esperando por ele. Susan revela que está trabalhando junto com Dave, seu parceiro, em um caso estranho que ocorreu em Bruxelas. No meio da conversa, Susan lembra Robert de que é o aniversário de sua falecida esposa, um fato que ele havia se esquecido. Preocupada com o bem-estar do velho amigo, ela sugere que ele faça um esforço para socializar mais e talvez encontrar uma nova companhia. No dia seguinte, Robert descobre que algum vândalo destruiu o jardim e a parede de uma vizinha. Ele, por solidariedade, ajuda a limpar a bagunça. Um jovem chamado Mayus se aproxima de Robert e vê ele pintando a parede pichada. Então, após uma negociação, Robert decide pagar $350 para que Mayus faça aquele trabalho. Afinal, é sempre bom quando um jovem procura trabalhos ao invés de procurar o mundo do crime. Em outro lugar, Susan participa de um chat online com Dave. Eles discutem o caso de assassinato em Bruxelas e o fato intrigante de que as vítimas eram, na verdade, seus colegas agentes. Na tentativa de se distrair, Robert passa algum tempo com Sam, um de seus passageiros habituais, que conta sobre ter sido separado de sua irmã durante a Segunda Guerra Mundial, quando tinha apenas 9 anos. Uma fotografia preciosa confirma sua identidade. É o mesmo rosto, porém mais jovem. Enquanto isso, Susan e Dave chegam a Bruxelas para investigar a cena. Como a cena do crime foi forjada, não há evidências apontando para um crime de terceiros. O caso, então, foi erroneamente classificado como o marido perdendo a razão e provocando a tragédia. Susan fica visivelmente perturbada pelas marcas nas fotos da família. Depois de examinar minuciosamente a cena do crime, eles partem. Susan e Dave voltam para o hotel, discutindo as circunstâncias misteriosas em torno daquele caso. Susan se despede de Dave, lembrando ele de comprar os deliciosos chocolates antes de deixarem o país. Ao entrar em seu quarto de hotel, Susan é emboscada por 2 homens. Apesar de seus bravos esforços para se defender, ela consegue ferir um deles, mas é dominada. Enquanto isso, em casa, Robert está passando um tempo com Mayus, dando conselhos de vida. Seu momento tranquilo é interrompido por uma ligação de Brian, o marido de Susan. Seu sorriso desaparece instantaneamente, substituído por raiva. Sem dizer uma palavra, ele encerra a conversa com Mayus e se afasta. Ele viaja imediatamente para Washington, onde vai acontecer o funeral de Susan. Oferecendo suas condolências a Brian, ele promete levar os criminosos à justiça. Brian informa a Robert que Susan nunca usava joias, implicando que o ataque a ela
não foi um ato aleatório de violência. Intrigado por essa informação, Robert decide investigar o caso de Susan por conta própria. Usando suas habilidades, ele decodifica o telefone de Susan para identificar com quem ela estava se comunicando. Ele também hackeia o sistema de segurança do hotel, obtendo acesso às imagens de vigilância, estudando as fotos da cena do crime e repetindo várias vezes as imagens da câmera do elevador. Ele sente que algo está errado, acionando sua intuição para desvendar o mistério em torno da fatalidade. Em outra parte da cidade, os dois criminosos estão passando um tempo de lazer juntos. No entanto, a diversão deles é interrompida quando um celular toca. Ao atender a ligação, uma bomba explode, devastando o apartamento. O responsável pela explosão acaba sendo um dos 3 homens que alteraram a cena do crime na Bélgica. Ao mesmo tempo, Robert se reúne com seu ex-parceiro, Dave, que fica visivelmente chocado ao ver Robert vivo, sentindo que tinha comparecido ao que ele acreditava ser o funeral de Robert. Ele expressa decepção por Robert, apesar de sua parceria de 6 anos não ter dito a ele que estava vivo. Ignorando a repreensão de Dave, Robert o informa sobre sua suspeita de que o atentado contra Susan foi um ato premeditado, destacando o fato peculiar de que ela não havia pressionado o botão do elevador. Em busca de respostas, Robert mergulha no último caso de Susan, suspeitando que isso possa fornecer insights sobre seu assassinato. Ele reconstrói mentalmente a cena do crime, se visualizando presente no local. Sua mente analítica e afiada começa a juntar as peças do quebra-cabeças, tentando desvendar os eventos antes de Susan ser atacada. Ele entra em contato com Dave e repassa os fatos que descobriu. Robert identifica que todos os crimes mencionados têm algo em comum. Foram executados por uma pessoa canhota. Essa conexão leva Robert a acreditar que a mesma pessoa está por trás disso. Ao encerrar a ligação, vemos que seu apartamento é um testemunho de sua incansável busca pela verdade, com papéis e tecnologia dedicados à investigação espalhados por todo o lugar. Ele olha para fora e vê a parede pela metade. Mayus não está em lugar nenhum. Ele pega sua arma e sai. Ele entra no território do gueto e imediatamente nocauteia o guarda, pegando sua pistola e subindo as escadas. Ele rapidamente elimina 2 homens. Em seguida, vemos Mayus se enturmando com uma gangue. Eles dão ao rapaz uma arma e dizem para não voltar até esvaziar o pente. Robert entra na sala em que os gangsters estão e toca o terror neles, mostrando quem é que manda no pedaço. Ele resgata Mayus, que resiste, mas Robert diz a ele que, se ele está tão ansioso para ser um gangster, vamos acelerar sua carreira. Robert aponta o cano de Mayus para a própria cabeça e ordena que ele aperte o gatilho. Mas Mayus desiste. Então, Robert dá um sermão no garoto e vai embora. Já em casa, ele escuta a porta bater. Era Mayus dizendo que terminou de pintar a parede. Eles conversam um pouco até que Mayus diz que gostaria de receber mais por trabalho honesto. Robert, então, diz a ele que vai arrumar mais trabalhos para ele desde que Mayus leia um livro. Robert retorna ao seu trabalho diurno como motorista, pegando um passageiro aparentemente comum. O homem está a caminho do aeroporto para pegar um voo para o exterior e visitar sua filha. No entanto, à medida que a viagem avança, Robert fica desconfiado do comportamento estranho do passageiro. Seus instintos se provam corretos quando o homem, de repente, saca um objeto cortante e investe contra Robert. Robert gira o volante rapidamente, fazendo o agressor se desequilibrar. Em meio ao caos, Robert consegue quebrar o braço do homem, forçando ele a sacar uma arma. Robert é mais rápido e também consegue neutralizar o ataque fatal. Depois de finalizar o passageiro, ele pega o telefone do homem e incendeia seu carro para se livrar dos vestígios. Na manhã seguinte, Robert vai à casa de Dave, que apresenta a ele sua esposa e as 2 filhas pequenas. Enquanto a família parte para começar o dia, Robert aproveita a oportunidade para compartilhar os eventos perturbadores do dia anterior com Dave. Robert
coloca o telefone do agressor sobre a mesa e faz uma ligação para um número específico. Para surpresa deles, o próprio celular de Dave começa a tocar. Quem diria? Dave estava por trás de tudo o tempo todo. Dave acaba confessando seus crimes. Ele justifica suas ações, alegando que se tornou um mercenário após se sentir traído pelo governo. O caso de Susan foi um mal necessário, pois ela teria desvendado o envolvimento dele no caso da Bélgica. Após a revelação, Dave leva Robert para fora, apresentando ele a 3 comparsas: Resnick, Ari e Kovac. O trio que realizava os crimes a mando de Dave. Em uma reviravolta irônica, esses são os homens que o próprio Robert treinou quando era um membro da Central de Inteligência Americana. Robert diz que o erro deles foi atentar contra Susan e agora vão sofrer as consequências. Ele promete que terá sua vingança pelo que fizeram a ela. Então, ele convence a esposa de Dave a levá-lo até a estação. Antes de sair com ela e as filhas, Robert faz um gesto insinuando alguma coisa relacionada a armas, o que deixa Dave preocupado. Em uma tarde, Dave e seus 3 companheiros partem para a residência de Brian com a intenção de eliminá-lo. No entanto, o plano é frustrado ao encontrarem a casa vazia. Antecipando a movimentação deles, Robert havia anteriormente levado Brian para um local seguro. Irritados com essa missão fracassada, os homens retornam à casa de Robert. Mayus está concentrado pintando o interior da casa. De alguma forma, ele pressentiu o perigo e se comunicou com Robert. Rapidamente, Robert acessa as imagens das câmeras de vigilância e orienta Mayus a se esconder em um compartimento secreto. Mayus, de trás de um espelho falso, assiste a Dave procurando pela casa. Dave se aproxima desconfiado do espelho e aponta o cano para ele, enquanto Mayus está assistindo tudo e quase se borrando de medo. Mas quando Dave está prestes a apertar o gatilho, seu telefone toca. Robert, do outro lado da linha, afirma estar em um local conhecido por ambos e salva Mayus da mira de Dave. Aliviado, Mayus sai do esconderijo acreditando que os homens foram embora. No entanto, é capturado pelos homens de Dave. Robert vai a uma pequena cidade onde costumava morar com sua esposa. Esta cidade está passando por uma evacuação devido a uma tempestade iminente e um furacão. Apesar do perigo, Dave e seus homens chegam e entram à força na cidade, eliminando um policial. Eles se infiltram em uma antiga casa de Robert, examinando cada centímetro da propriedade em busca de qualquer sinal dele, mas não encontram nada. A busca na área vizinha também foi inútil. Optando por uma visão panorâmica, Dave se posiciona em uma torre para supervisionar seus 3 colegas enquanto se dispersam para encontrar Robert. No entanto, Robert possui uma riqueza de experiência e habilidade que supera a de seus adversários. Ele se antecipou e deixou armadilhas espalhadas pelo local. Seus perseguidores tropeçam sem saber. Kovac, que entra em uma loja acreditando ter avistado Robert, é atraído para a sala de costura e rapidamente derrotado. Ari, que tenta seguir o mesmo caminho, é também neutralizado por Robert, que executa uma série rápida e letal de coisas em seu corpo. Por último, Resnick, que persegue Robert em outra loja, é eliminado por uma armadilha explosiva. Dave, espreitando através de um rifle de sniper, consegue se comunicar com Robert por telefone. Ele revela que Mayus está mantido como refém trancado no porta-malas de um carro e ameaça atentar contra o garoto caso Robert não se renda. Apesar dos tiros de advertência de Dave, Robert continua escondido. Assim que Dave mira o carro que segura Mayus, Robert contra-ataca atirando no pneu do veículo, fazendo com que o tiro de Dave ricocheteie. Em uma busca frenética por Robert, Dave é pego desprevenido ao descobrir que ele já está no topo da torre, iniciando um confronto. Dave se lança para atacar Robert, mas ele consegue escapar facilmente. Enquanto isso, o furgão se aproxima. Dave está aplicando um mata-leão em Robert, que rapidamente revida e fuge de Dave. Em seguida, agora na vantagem, pega o punhal e desfere em Dave,
e jogando ele de cima da torre em direção às rochas pontiagudas bem abaixo. Robert corre para encontrar Mayus, encontrando o jovem tremendo de agonia por um ferimento de bala na perna. Robert transporta Mayus para sua antiga casa para receber os primeiros socorros. Enquanto cuida de Mayus, Robert se encontra olhando para uma foto emoldurada de sua falecida esposa, Vivian. Mayus pega um ônibus a caminho da escola de arte. A vizinha de Robert, que teve sua parede vandalizada, descobre que agora tem um grafite muito bem personalizado com o rosto dela estampado em uma paisagem que homenageava sua terra natal. Uma inscrição na parede oposta diz: "Deixo o meu melhor para vocês." Nas cenas finais, Sam se reúne com sua irmã Magda. Robert conversava muito com ele porque queria ajudar de alguma forma, e esse foi o grande presente. Ele conseguiu fazer com que os dois se reaproximassem. Enquanto isso, Robert está em sua casa antiga de pé, admirando a paisagem calma de frente para o mar, como se marcasse o fim de uma árdua missão concluída. Esse foi o recap do filme de 2018 chamado O Protetor 2. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.